Vamos lá, vamos começar a matemática, tá? Vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na última aula, tá? Vocês estão lembrados da historinha que eu falei para vocês sobre os números? Como que o homem, a humanidade, começou a contar? Que o homem antes, ele pegava uma pedrinha para cada animal que saía e colocava a pedrinha onde? Dentro do saco. E quando o animalzinho voltava, o que ele fazia? Ele tirava a pedrinha de dentro do saco. Pois bem, se sobrou alguma pedrinha, o que significa? Significa que tá faltando algum bichinho. Aí o que o pastorzinho lá, o dono do rebanho ia fazer? Ele ia lá atrás procurar para saber o que aconteceu. Se o animalzinho tinha se perdido ou se algum animal tinha matado ele, né, para comer, algum urso, algum lobo, uma coisa assim, tá? Lembra que eu mostrei para vocês, ó, os números primitivos? Por quê? Porque quando eu tenho um rebanho pequeno, fica fácil colocar as pedrinhas dentro de um saquinho. Mas e se o rebanho é grande? Se são muitos animais, como é que faz? Vou carregar uma sacola gigante de pedras? Não. Tem que aprender a contar. E aí o homem criou os algarismos, ó. E cada algarismo tem esse nomezinho por causa do ângulo. Olha, lembra que eu falei sobre isso? Por causa do ângulo. E o que é o ângulo mesmo? É esse encontrozinho aqui, ó. Vou pegar até um outro palitinho, ó. É esse encontro entre duas linhas. Eu tenho uma linha e outra linha. Quando elas se encontram, faz esse espaçozinho aqui. E eu vou chamar de ângulo, beleza? Então, número 1 só tem um ângulo. O número 2 tem 2 ângulos. O número 3, 2, 3. E assim sucessivamente, né? Ó, o 4, olha o 5, o 6, o 7. Olha o 8 como era. O 9 e o 0 tem esse nomezinho porque ele é todo redondinho e não tem ângulo nenhum. Ou seja, as linhas não se encontram. É uma só que juntou tudo. Mas, com a evolução da humanidade, das pessoas, os números foram ficando mais redondinhos. Os números foram ficando mais redondinhos. Olha só a diferença. Muito diferente? Não. Eles são até bem parecidos, né? E os nossos algarismos ficaram assim, mais redondinhos. Ó o 8, olha o 6, o 9. E esses algarismos nós conseguimos formar qualquer número que nós quisermos. Por quê? Porque os números são infinitos. O que é isso? O que significa isso? Significa que eles não têm fim. Você vai contando e eles nunca acabam. Entendido? Então, para a aula de hoje, nós vamos lá na página 17, tá? Na página 17, e nós vamos falar sobre a dezena. Olha, que interessante. Nós vamos falar sobre a dezena. Por quê? Porque o homem foi criando, a partir que o homem criou esses números, a partir que as pessoas, né, bem inteligentes foram pensando numa forma de fazer essa contagem de uma forma mais fácil, criou-se os algarismos. Como eu falei, eu posso criar qualquer número com esses algarismos aqui, porque os números são
infinitos. Então, tinha que ter uma forma mais fácil para poder juntar esses números em grupinhos. Daqui a pouco eu te falo como é que ele conseguiu fazer isso. Bom, como eu falei para vocês, né? O homem aprendeu, né? Criou os algarismos. Criados os algarismos, tinham muitos números, porque eu podia formar infinitos números com ele. Então, o que foi que eles pensaram? Vamos juntar os números em grupos de 10. Esse grupo de 10 nós vamos chamar de dezena. Olha o nome. Dezena, 10, dezena, 10. Sentiu aí? Pois é, justamente esse nome dezena é por causa da quantidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui as minhas canetinhas. Ó, eu vou pegar uma canetinha, eles chamaram de unidade. É uma unidade. Então, quando eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu tenho uma dezena. Ok? Esse é o nosso sistema decimal. O que é isso? O nosso sistema numérico decimal. Esse é o nome dos nossos números. Por quê? Porque ele foi dividido exatamente assim. Unidade, 1, dezena, 10 e a centena, 100. Mas esse daqui a gente vai ver depois, tá bom? Vamos ficar só com esses dois aqui de cima, ó. Unidade e a dezena. Então, quando eu falo em unidade, olha só, 1. Quando eu falo em dezena, eu estou falando de 10, tá? De novo, dezena, 10. Presta atenção. Então, aqui na página 17, vamos lá. Ele fala assim, ó, que Paula gosta muito de desenhar e pintar. Veja a caixa de giz de cera que ela ganhou de presente. Aí ele fala que uma unidade equivale a 1 giz de cera. Igual aqui as minhas canetinhas, ó. Eu tenho aqui as minhas canetinhas, tenho várias canetinhas aqui coloridas, ó. Tá? Gosto muito de canetinhas, então tenho várias. Aí, quando eu falo em uma unidade de canetinha, eu tô falando só de uma mesmo. Quando eu falo em uma dezena, eu estou falando de 10. 10, ok? Igual a menininha aqui, ó. Essa caixa tem 6 unidades, ou seja, tem 6 gizes de cera. Paula juntou os 6 gizes de cera e que ganhou aos 4 que já tinha. Olha que interessante. Então, vamos lá. O que ele tá falando? Ele tá falando que ela tinha 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tinha 6, porque ela ganhou uma caixa nova. Só que na caixa velha, ela tinha 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 6 mais 4, vai ficar com 10. Muito bem. Então, eu tenho 6. Olha só, tenho 6. Vou juntar com 1, 2, 3, 4. Forma 10, ok? Então, se ela tinha 6, juntou com mais 4 do que ela já tinha, formou uma dezena. Isso, muito bem, não vai esquecer, tá? Então, aqui, ó, juntando todos, Paula tem 10 gizes de cera.
são 10 unidades. 10 unidades formam uma dezena. Olha a questãozinha aqui embaixo. Mateus coleciona tampinhas de garrafa. Veja quantas ele já conseguiu juntar. Ó, tá aqui, ó. Vamos contar junto comigo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Quantas tampinhas Mateus tem? Ele tem 10. Quando eu falo em unidade, eu estou falando em 1. Quando eu falo em dezena, eu estou falando 10. Daqui a pouquinho a gente continua, tá?